Agora veja em Lucas 13, veja o que o Senhor fala aqui. Olha aqui que ele fala, presta atenção nas coisas que o Senhor fala, irmão. Irmão, quando o Senhor exige de você, quando ele começa a falar assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele pode pedir isso para nós? Pode. Ué, ele derramou já o amor no nosso coração e pode. Se ele, quando ele chega para nós e fala assim, deixa a mentira, irmão. Fala cada um a verdade do seu irmão. Se você roubar, não roube mais, trabalhe com seus próprios irmãos. Mulheres, sejam sujeitos aos seus próprios maridos. Maridos, amem as suas esposas, como Cristo amou a igreja. Ele pode pedir isso para nós? Claro que ele pode. Ele já nos deu esse coração. Você já tem essa capacidade. Por isso é que nós estávamos falando ontem. Quem são os moradores da cidade? São os que guardam os seus mandamentos, o que lhe obedece, o que anda em obediência a ele, que vai crescendo na graça e no conhecimento. Já vamos tocar. Mas esse é o assunto, irmãos. Nunca diga, eu não posso, eu não tenho condições. Não, então você precisa nascer de novo. Você precisa de uma experiência real, irmão. Você precisa. Né? Quando a palavra diz, irai-vos e não pequeis. Quando a palavra diz, fazei, pois, morrer a vossa inclinação carnal sobre a terra, prostituição e tal. Agora fala, despojai-vos também de tudo isso, da ira, da cólera, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seu feito. Então veja bem, quando o Senhor fala isso para nós, quando Ele exige isso de você, nunca o Senhor vai exigir de você uma coisa que você não possa fazer. Então, diante de Deus, ou você é obediente, ou você não é obediente. Ou você faz as coisas para o Senhor, ou você vive para o Senhor, ou você vive para você mesmo. Não tem o meio termo, não tem esse negócio de andar na corda bamba. Né? Isso se chama dúvida. É você andar, quem já andou em canoa aqui, já andar em canoa já é difícil. Né? Mas você andar num pé numa canoa e no outro, andar, tem jeito? Não tem, entendeu? Não tem jeito. Não tem jeito. Ou é sim, ou é não. Né? Pode ser sim, sim, mas também pode ser não, não. Né? Pode ser sim, sim e não, não. Mas sim, não, não tem. Então aqui em Lucas 13 ele vai falar algo muito importante. Presta atenção no que Jesus está falando. Você precisa prestar atenção no que Jesus está falando. Porque é esse que está falando é que vai julgar naquele dia. Entende? Não, como está aqui, não precisa sair daqui. Daqui já tem muito para nós, né? Mas fica aqui, presta atenção. Assim, verso 22, percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhes respondeu, agora é a mente do Senhor. Quando você fala de salvação, qual é a mente do Senhor? É só a salvação no Espírito ou é a salvação completa? Completa, claro, a mente do Senhor não vai falar de uma salvação em parte, né? Aqui ele vai falar a salvação completa, espírito, alma e corpo, tá? Então, agora a mente do Senhor é assim. Aí ele vai dizer assim, ó, 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Que porta que ele está falando aqui? Presta atenção. Quando o dono da casa se tiver levantado e cerrado a porta, e vós começardes de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. É a mesma das virgens lá. Jesus está falando a mesma coisa, mostrando um exemplo diferente. Lembra aqueles também? Aquilo ali, irmão, é um choro. É o mesmo choro que Caim, mesmo choro que Esaú fez com o pai dele para tornar ele aquela primogenitura que ele tinha vendido. Lembra? Que ele foi lá pedir para o pai, chorou para o pai devolver para ele. Não teve arrependimento, porque ele já tinha passado por ele. Nem Deus ia autorizar, né? Porque aquele deu valor às coisas de Deus. Esse outro não. Esse outro trocou pelas coisas desse mundo.
pelas seduções das riquezas, pelos deleites da vida. Lembra que Jesus conta sobre isso? Então, muito importante você estar ouvindo a palavra, entender, irmãos, essa palavra do rei, porque senão o diabo vem e tira essa palavra do teu coração. Só que agora você recebe essa palavra com alegria, você fala assim, puxa, irmão, nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas que bênção, irmão. Aí vai vir o quê? Vai vir a tribulação, vai vir as perseguições, e aí vai mostrar se você vai continuar ou se você vai escandalizar. Dizer, não, isso não dá para mim. É muita coisa. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu amo disso. Eu vou ter que me desfazer disso. Eu vou ter que me despojar disso. Não, é muito para mim. E aí se escandaliza. Mas, de repente, daqui a pouco você começa a caminhar a sua vida, você fala, opa, deixa eu correr minha carreira. O diabo vai falar, porque o diabo está em tudo isso. Desde roubar a semente, lembra do coração, trazer as tribulações, as coisas, como também aí ele começa a te dar. Esse é esperto. Esse aqui, ele é esperto. Ele está caminhando, já passou, tentei roubar, não consegui, já tentei essas tribulações, ele passou também, ele entendeu que essas coisas contribuem para o bem dele, fortalece ele na vida cristã, está fortalecendo ele. Agora eu vou começar a dar. O diabo começa a te dar. E ele diz assim, Deus está te abençoando, está abrindo uma porta para você. Sabe como é que é? Mas você tem que ir lá. Como o irmão um dia chegou para mim. Ele falou assim, bom, eu queria conversar com o irmão um assunto, mas eu queria ouvir o irmão. Ele é um alto executivo, esse irmão. Né? E hoje em dia, esses altos executivos eles são muito procurados nas empresas. E ele falou, irmão, eu recebi uma proposta irrecusável. E nós tínhamos trabalhado no coração dele para ele mesmo gerir as coisas dele. Porque a palavra diz, né? Para a gente cuidar dos nossos próprios negócios, fazer com as nossas próprias mãos. Porque daí você meio que fica na mão do Senhor nessas coisas. Quem pode, né? Nem todos nós podemos. Mas aí ele pegou e falou, eu recebi uma resposta irrecusável. Mas é muito mais, mais do que o dobro que eu estou ganhando e tal. Aí eu falei para ele, tá, deixa eu só perguntar uma coisa para você. A tua esse trabalho novo que você está tendo, ele vai diminuir o teu tempo com a família? Aí ele falou, vai, porque eu vou ter que viajar mais, para o estrangeiro e tal, vou ter que fazer isso, vou fazer aquilo. Tá. E sua vida pessoal com Deus? Você acha que vai atrapalhar? Ele falou, é que a gente chega tão cansado no hotel, sabe, que na hora de trabalhar o dia inteiro, aquela coisa, a gente chega cansado no hotel, a gente só quer tomar um banho, deitar e relaxar um pouco, conversar com a esposa, alguma coisa e dormir. Então, e a sua relação com os irmãos? Com a igreja, com os irmãos, como é que vai ser? Se eu tenho que viajar, tenho mais ou tenho menos condições. Eu falei, irmão, você acha que Deus vai te dar alguma coisa que venha trazer prejuízo para sua família, prejuízo espiritual para você e prejuízo da sua comunhão com os irmãos? Você acha que Deus vai te dar uma coisa? Você acha que isso é bênção do céu? Não. Considera, porque isso aí é bênção do abismo. E tem bênção do abismo também, está escrito lá. Jacó falou sobre a bênção do abismo. Então, você precisa considerar, porque o diabo ele vai falar lá, as seduções das riquezas, os deleites da vida, sufocam a palavra, e você não dá fruto com perfeição. Está vendo como o diabo é astuto com as coisas? E você vai falar que Deus te abençoou. Irmão, eu tinha um emprego, Deus me tirou, mas Ele me abençoou muito. Hoje eu estou rico. Né? Você está rico, que eu falei para ele, você vai ficar mais rico materialmente, mas mais pobre espiritualmente. E aí, qual que é a sua riqueza? Aonde que você tem que pensar na sua riqueza? Então, cuidado com o inimigo. Tem muitas coisas na sua caminhada que ele vai tentar te enganar de muitas formas. Né? Mas veja aqui, ó, na continuação, eles vão chorar. O choro, porque o choro, esse choro é o choro de Esaú.
Porque a porta se fechou. Que porta é essa, irmãos? Ele vai dizer aqui, ó, porque começardes de fora a bater a porta, dizendo, lembra as virgens lá que bateram a porta tinha se fechado? Jesus abriu a porta para falar com elas? Não. O que aconteceu? Jesus falou de dentro. Elas só ouviram a voz. Isso é muito importante nós entendermos. Isso se chama o dano da segunda morte. Nós já vamos lá. E aí ele vai dizer aqui, ó. Verso 26. Então começareis a dizer, comemos e bebemos na tua presença. Quando que nós comemos e bebemos na presença de Deus? Partimos o pão, não comemos e bebemos na sua presença? E tu nos ensinastes nas nossas ruas, tá vendo? Aqui é uma rua, lá é outra rua, lá é outra rua. Tem irmãos que colocam os irmãos da rua tal, né? É a rua, né? E o Senhor está ensinando. E ele vos responderá, não sei de onde sois. Tá vendo? Aqui é o Senhor te negando. Mas por que o Senhor? Lembra lá que Paulo diz? Se nós o negarmos, ele nos negará. Mas não é que o Senhor quer te negar. Ele te nega porque você nega ele. Não porque ele quer te negar. Ele faz de tudo. Quando irmão, quando nós comemos na sua presença, bebemos na sua presença, o que o Senhor nos está falando para nós? Ele está nos falando, ele está nos advertindo, ele está nos chamando. Quando ele ensina nas nossas ruas, o que ele está fazendo? Olha o coração do Senhor. Por que ele fala tudo isso? E o Senhor se fadiga em falar sobre isso. A única coisa que ele falou em toda a caminhada dele aqui foi sobre o reino, foi sobre isso. Ele encarregou os outros de pregar o evangelho, mas ele falava sobre o reino, sobre o reino, sobre o reino, sobre o reino. Por quê, irmãos? Lembra que ele ressuscitou, ficou 40 dias aqui entre os irmãos, falando o quê, irmãos? Do reino. Está lá em Atos, capítulo 1. Do reino. Por quê, irmão? Porque ele quer que aonde ele estejamos nós também. Ele está preparando o lugar para que onde ele estiver, nós estejamos também. Esse é o coração do Senhor. E ele vai até o último dia da sua vida falando para você, te exortando. Pedro, não vai por esse caminho. Não faça isso. Luiz, cuidado aí. Há uma voz por detrás de ti dizendo, esse é o caminho, anda por ele. Não anda por aí. Não faça isso. Essa voz vai durante todo o seu tempo. Não adianta você chorar lá, irmãos. Não adianta você chorar lá. Quando é que vocês têm que chorar? É agora. É agora que bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram. Então aqui ele vai dizer assim, ó. 28. E ali haverá choro e ranger de dente. Quando virdes Abraão, Isaque e Esaú, e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e reclinar-se-ão à mesa do reino de Deus. Pois há últimos que serão primeiros, esperando primeiro que serão últimos. Ele está falando da onde, irmãos? O reino. Mas eu falei alguma coisa errada ou eu falei tudo certo? Mas eu falei de propósito. E por que não é Esaú? Não era de Esaú? Não era para Esaú estar aí? Não era para ser Abraão, Isaque e Esaú? Mas e por que está Jacó? Essa porta, ela se fechou para Esaú. Nunca mais se abrirá. E aqui, irmãos, está se falando da porta da Nova Jerusalém. Entendeu? Essa porta, quando bater e tentar entrar, aqui é a porta do reino, então é a porta que está falando da Nova Jerusalém. Então Esaú, nunca jamais ele entrará lá dentro. Nunca jamais. Por quê?
porque ele é um dos profanos. É esse Esaú, agora, como que o Senhor vai resolver o problema desse Esaú que vai chorar a eternidade? Imagine ele lembrar, irmãos, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz, Senhor? Como que o Senhor vai resolver isso? Com esse choro dele para a eternidade. A folha da árvore é para a cura das nações. É para essa cura. Sabe como que chama ali? Ele não come na árvore da vida. Mas o Senhor vai usar de misericórdia. Até nesse sentido. A folha da árvore é para a terapia das nações. Só que eles vão ter que tomar isso aí o resto da vida. É um ansiolítico para depressão. Irmão, estou falando besteira? Hã? Não, mas cura mesmo. Cura, porque você imagine, o Esaú chorou lá, chorou quando viu Jacó no reino, entendeu? E vai chorar eternamente, porque ele é filho, ele não perdeu. Aqui é filhos do reino, capítulo 8 fala sobre isso, estarão de fora. São filhos, tá vendo? Quem são os filhos do reino? São o trigo. Quem são os filhos do maligno? É o joio. Então não é joio, é trigo. Mas, irmãos, então agora, voltando lá em Apocalipse, voltar lá. Veja bem. O Senhor não falou ali no capítulo 21. Olha só, quando ele fala no capítulo 21, no verso 7, aquele que vencer herdará essas coisas. Quem que usou essa palavra vencer? Da onde é que a gente tira essa palavra vencedor ou vencer? Quem que usou essa expressão? Então a gente sabe que tem os que vencem e os que não vencem. Não é verdade? É lógico, isso é uma coisa lógica. Se ele fala aos vencedores, quer dizer, aqueles que chegaram até a faixa final. Não tem a faixa final lá? Tá, então, ao que vencer. Certo? Só que o Senhor vê o quê? A corrida de cada um. Tá vendo? Você tem que atravessar a faixa. Você tem que ir até o final. Caminhar até o final. Então ele usa essa palavra, o Senhor que usa essa palavra. Então vamos pegar algumas coisas importantes e você vai ver que o Senhor remete tudo a novo céu e nova terra. Irmãos, uma coisa que eu quero dizer para vocês. Não existe um reino somente milenar. O reino milenar faz parte do reino eterno do nosso Senhor. Quando o Senhor Jesus, quando aquela sétima trombeta tocar, e a palavra dizer assim, o reino desse mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo, a partir dali ele começará a reinar. Você vai ver isso lá em Daniel, capítulo 7, e você vai ver que os santos do Altíssimo, os vencedores, vão receber o reino juntamente com ele. E a palavra ali diz que esse reino será de geração em geração. Ele é um reino eterno. Não tem você ficar fora do reino milenar e você reinar na eternidade. O Senhor não vai se divorciar das 5 virgens prudentes e lá no final ele se divorcia e chama as outras 5, né? Ah, essas 5 aqui já não são mais virgens, então eu vou pegar aquelas 5 que são virgens, eu vou colocar 5 aqui dentro, que daí vão estar as 10 todas juntas. Aí novo céu e nova terra vai ser maravilhoso, porque todas as 10 vão estar comigo lá no novo céu. Não. Aquela esposa que desce lá, é essa esposa que desposou com ele aqui na vinda dele. Quando será as bodas? Será na vinda dele. Isso é muito claro nas Escrituras. Se você perder essas bodas, não tem outra. Você entende? É isso que eu estou querendo dizer para você. Apesar de ter um milênio aqui, aí alguns irmãos usam assim, podem falar assim. Não, irmão, mas tem aqueles, e aqueles que pagam até o último centavo? Tá. Vai ficar lá até pagar o último centavo, vai. Mas vocês já viram acerca do que o senhor fala ali?
Quer dizer, a sua salvação foi por justificação e o seu reino você compra. É assim, não? Lembra que vendiam indulgência lá antes de Lutero trazer a justificação pela fé? Eles vendiam essa salvação. Então, quer dizer, o Senhor agora é de graça, a salvação aqui é de graça, mas lá eu vou cobrar. Não tem esse assunto. Entende? Então, a palavra mostra de maneira, apesar de ter 1000 anos, então, essa pessoa, quando o Senhor fala acerca dessa pessoa, nós lemos ontem. O que ele falou? Para nós usarmos de misericórdia. Com a pessoa que teve um problema com o irmão. E ele vai falar isso de novo no capítulo 18 de Apocalipse, de Mateus. E ele vai falar assim, para que o juiz não te entregue à prisão, certo? E ali você fica até pagar o último centavo. Ele está falando do que, irmãos? De irmãos, problema de irmão. Você não foi misericordioso, você não perdoou. É isso que ele está falando. Então você acha um negócio bom? Você vai lá, paga, porque você ficou com uma dívida com o Senhor. Lembra o servo incompassivo? Que o Senhor foi lá e perdoou a dívida dele. Ele não perdoou a dívida do irmão, que devia só 100 denários para ele. É isso que o Senhor está falando. Então ele vai ser preso lá, vai ser entregue aos verdugos, os verdugos vão lá, né? Até pagar o último centavo. Você quer ir para lá? Não. Quer entrar nessa conta de pagar até o último centavo? Você sair de lá, você vai para onde? Você acha que você vai sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó depois que você sair de lá? Pois se você não foi fiel nem um pouco, como é que o Senhor pode te colocar sobre muito? Se você não soube nem perdoar o seu irmão, sendo você perdoado pelo Senhor. Irmãos, deixa de loucura. Pensa um pouco. Né? Nunca, jamais, esqueça, irmão. Não é no milênio que você vai conseguir ser um vencedor, se você não for agora. Entende? Não é lá que você vai alcançar. Você perdeu as bolas, perdeu, o trem já passou. Irmão. O trem já passou, você perdeu o trem. Né? Perdeu o ônibus. Perdeu, a coisa já passou. Lá ela já desce lá, é a esposa dele, essa mesma que ele desposou, é aquela que vai descer lá. Então ele vai dizer aos que vencer, vamos entender aqui, vamos em Apocalipse capítulo 2. Senhor Jesus. É Jesus falando, sempre Jesus. Presta bem atenção quando Jesus fala as coisas. Porque é com ele que nós vamos conversar. Entendeu aquele dia? Presta bem atenção no que Jesus fala. É muito importante essas coisas. Tá. Capítulo 2 de Apocalipse. Veja que o Senhor não coloca para milênio aqui. Porque o Senhor, lembra a salvação? A salvação é total. Sempre quando o Senhor pensa, ele pensa tudo. Quando ele falou da porta, ele falou de o quê? De tudo. Certo? Ele não está falando de uma parte só. Vai ter 1000 anos nessa terra. Não estou negando que vai ter 1000 anos nessa terra. Nós teremos 1000 anos nessa terra. Mas Jacó vai estar lá naquela mesa e Jacó vai estar dentro da cidade. Esaú não vai estar naquela mesa e não vai estar dentro da cidade. Ele é comparado. Lembra que o escritor de Hebreus fala sobre isso? Ele fala no capítulo 12 acerca da Sião, da Jerusalém Celestial. No capítulo 12 ele está falando sobre isso. Lembra? Já chegasse ao Monte Sião. Quem ele dá de exemplo? Lembra que ele fala? Segui a paz com todos e a santificação. Não é isso que eu estou falando? A qual ninguém verá o Senhor. Não vê o Senhor. Quando o Senhor fechou a porta, elas viram o Senhor? Não viram. Depois do novo céu e nova terra, quando o Senhor estiver dentro da cidade, elas verão o Senhor? Nunca verão o Senhor. É isso que está falando. Entendeu? Aí você fala assim, para mim tá bom. Para mim tá bom. Nunca verão o Senhor. Isso é o que se chama o dano da segunda morte. Vamos ver aqui. Mas vamos ver primeiro esse assunto. 2, verso 7 de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui é as igrejas, porque aqui quando o Senhor fala aqui, o Senhor está falando ao anjo da igreja. Não é anjo ser angelical, eles não têm
nenhum tipo de governo sobre as igrejas. Aqui o senhor está falando, a palavra aqui é mensageiro. Por exemplo, João Batista é chamado de anjo também. Aquele anjo do Senhor, lembra-se, o anjo do Senhor acampa ao redor. Então, aquele é o anjo do Senhor, era o mensageiro. Sempre é usado, às vezes, essa palavra. Agora, tem seres angelicais também, que também são anjos. Mas aqui, no caso, são aquelas pessoas pela qual o Senhor colocou ali com responsabilidade sobre aquela igreja. As 7 igrejas, por isso, irmão, não queira se meter ali. A pessoa tem que ter capacidade do Senhor para ser um bispo, para ser um irmão que cuida dos irmãos, sabe? Aquele episcopado, aquele irmão que cuida daqueles irmãos. Então ele precisa ser levantado pelo Espírito Santo, né? Então, porque ele vai responder não só pela vida dele, vai responder pela vida do rebanho também. Apacentar o rebanho de Deus, lembra? Lembra que o Hebreus também fala, seguir os vossos guias, né, que vos falaram a palavra de Deus. Eles fazem isso como que eles darão conta das nossas almas. Então, é como a pessoa fala, eu estou aqui, irmão, porque eu estou dando conta de mim, estou dando conta das minhas irmãos também. Que perigo, irmão, de eu levar vocês para o lugar errado. Que perigo, irmão. Vocês vão imaginar isso. Jesus amado. Não, por isso que eu fico aqui, ó. Fica na palavra de Jesus. Ouve o que Jesus está falando. Que aí para mim é minha segurança também, né? 6, ó, quem tem amor, amor. Ouça o que Jesus está falando para vocês. Não é eu falando, é Jesus falando. Ouça o que o Senhor está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui o Senhor está falando para todos nós, né? Aqui não é mais para o anjo, é para todos nós. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Tá vendo? Ao que vencer. E ao que não vencer? Vai comer a árvore da vida? Não. Qual vai ser a sua parte? As folhas. Tá. Vamos aqui. Verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o maná escondido. Qual era o maná? Lembra o maná? Eu sou o pão que desceu do céu. Então, quem vai comer comigo na mesa naquele dia? Os vencedores. E os que não vencerem? Estarão de fora e verão os vencedores comendo com ele na sua mesa, né? Mas ele também, claro, naquele dia ele diz que ele servirá. Imagina, não, ele nos servirá. E aí ele diz, mas como é que ele vai servir aquele que diz, não te conheço? Né? Lembra lá? Por quê? Porque praticou iniquidade. O que é iniquidade? Você viveu para você mesmo. E aí ele vai dizer aqui, ó, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Tá vendo? Tá. Se você recebe uma pedra grande, um novo nome, como é que se chama o livro a qual esse novo nome vai ser escrito? O livro da vida do Cordeiro. Tá vendo? Então, o livro da vida do Cordeiro são aquele que recebe. Olha aqui no capítulo 3, no verso 12. Aqui está o teu passaporte. Aqui está o teu passaporte para você entrar na cidade. Sabe por quê, irmãos? Verso 12, 3:12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Está vendo, irmãos? Então, esse novo nome vai estar escrito aonde? Lá, na coluna do templo do meu Deus, da nova Jerusalém. Está aqui seu passaporte. Porque você vai entrar pela porta e o seu nome está escrito lá dentro. Que coisa linda, né? Por isso que diz assim, não entrará nela coisa alguma impura, nem que cometa abominação nem mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora vamos ver essa palavra
pela qual citamos, né? E aqui ele vai falar que aquele que vencer jamais riscará do livro da vida, né? Então isso é claro, jamais será riscado. Mas eu quero ver com os irmãos aqui, ó, o verso 11 do capítulo 2, voltar um pouquinho no verso 11, e diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Qual é o dano da segunda morte, irmãos? Nós vamos ter que ir lá para 2 Tessalonicenses. Não inventa, por favor. Não inventa. Eu sei, né, a gente fala assim, trevas exteriores, mas uma vez que você fala trevas exteriores, é aqui, ali, lá, nesse lugar, né? Se o senhor quisesse, ele teria explicado. Então não inventa. Eu só sei de uma coisa, não é um lugar bom para a gente estar. Tá bom? Foge daí, porque não é um lugar bom. Além de ser no exterior, é treva. Então, sai daí, né? Não queira ver lá, espiar como é, que lugar que é, para ver se é bom, se não é bom, se você vai, se você não vai. Não, sai fora. Sai fora. Estou fora. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Então nós temos que entender, irmão, o que é a segunda morte. Lembra que fala lá em Apocalipse? O que é a segunda morte? É o lago de fogo. Esta é a segunda morte. Isso está escrito lá. Então aqui em Tessalonicenses, capítulo 1, quando fala da volta do Senhor, fala também do juízo do Senhor. Então aqui vai falar, ó, está falando que essas pessoas geram tribulações para eles, certo? Então ele vai dizer aqui em verso 5, 1:5 de 2 Tessalonicenses. O que é prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pela qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Perseguições, tribulações, né, vindo de muitos. Tá? E a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder em chamas de fogo. Quando o Senhor vier, irmão, é juízo. É juízo. Não deseje esse dia. Nós sim, né? Para nós vai ser dia. Mas fala, não deseja, porque será horrendo esse dia. E aí ele diz o verso 9, os quais sofrerão, de quem ele está dizendo? O verso 8, e tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele vai tomar vingança contra aqueles que são contra Deus. Aqueles qualidades que nós vimos lá de que foram lançados no lago de fogo. Olha o verso 9. Os quais, essa é a segunda morte, irmãos. A segunda morte é isso. Os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Tá vendo? Então, o que é a segunda morte? Que é o lago de fogo, irmãos? É o castigo da perdição eterna. Mas o que é o dano? Não a segunda morte, o dano dela, certo? É o finalzinho depois da vírgula aí. A segunda morte é castigo da perdição eterna. Banidos, agora vem o dano. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Não vão ser lançados no fogo, mas o dano da segunda morte é banidos da face do Senhor. Nunca, jamais, irmãos, os que estão fora da cidade verão a face do Senhor. Nunca verão. Mas os que entram na cidade, lembra que nós vemos? Esses verão a sua face. Os seus servos o servirão. É isso, aquela porta se fechou. Nunca mais as virgens insensatas não viram o Senhor. Mas é ao que vencer, o que vai acontecer? Vai ver a face. E que não vencer, não vai ver a face. Esse é o dano, o maior dano para quem tem o direito de entrar na cidade. Agora, para nós encerrarmos, vamos ver aqui agora algo importante que eu quero dizer para vocês. Então, vocês sabem, irmão, que o trabalho do Senhor hoje é na sua alma. Na sua alma. É na sua pessoa.
Por que na sua alma? Veja em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Por que é na sua alma? Eu preciso encerrar, não, porque eu tenho que entregar toda essa palavra para vocês. Tá certo que agora vocês vão ver muitas outras coisas relacionadas com isso. Mas Efésios capítulo 4, ele vai dizer o seguinte aqui. Verso 20 diz assim, ó, mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouviste e nele fostes instruído conforme a verdade em Jesus. Não é saber acerca de Cristo, não é aprender de Cristo, é aprender a Cristo, em Cristo, porque é nele que você está. Você está nele, então é nele que tem toda a suficiência. Ele vai falar agora. A despojai-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. O que ele está falando aqui, irmão? Capítulo 4, verso 22 de Efésios. Está vendo? Por que você tem que se despojar desse velho homem, né? Desse procedimento anterior do velho homem? Quem é o velho homem? É Adão, não é? Mas Adão era o quê? Era a alma vivente. Como é que passou a viver essa alma depois do pecado? Uma alma vivente caída em pecado. Aí tudo que essa alma deseja, o que é, irmãos? É o pecado, a satisfação da alma. A alma caída, ela deseja isso, ela deseja isso. Então o que você tem que fazer, irmão? Você é uma alma vivente? Você tem uma alma. Mas o que você tem que fazer, irmão? Ela precisa ser salva, precisa ser trabalhado aí. E aí o que você tem que fazer? Se despojar dessas coisas do velho homem. Tá vendo? Que se corrompe. Porque a gente às vezes fala da carne, né? A carne. Né? Mas, irmão, não tem nada que passa pela tua carne que antes não passe pela tua alma. Não passe pelos teus desejos, pela tua vontade. Entendeu? Então, por isso é que Jesus falou, o caminho para você é negar-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Mas tudo passa pela tua alma. Aqui está dizendo isso. Corrompe pelas concupiscências do engano. Às vezes a gente fala, a carne não te domina mais, irmão. Você não é mais escravo dela, porque o velho homem foi crucificado. Você não é mais escravo da carne. Tá? Ao contrário. Os que são de Cristo crucificaram a carne, mas o que te faz fazer isso e para isso você tem que entender o verso 23. Ó, e vos renovar no espírito da vossa mente. Você precisa entender isso. Que a sua alma, ela tem relação com o velho homem caído. Então, o que tem que acontecer? Você tem que se despojar disso. Mas ela não te domina mais. A carne não domina mais você. Agora, lembra? Não, portanto, não reine mais o pecado sobre a vossa vida. Agora, o que você tem que fazer? Ofereça os teus membros como um sacrifício vivo, santo, agradável. Né? Não reine o pecado na nossa carne mortal, porque você agora está redivivo dentre os mortos. Você é uma nova criatura. Entenda isso. A tua alma é o velho homem caído que se corrompe pela concupiscência do engano. Ele que vai levar a tua carne a fazer. A carne, ela está esperando. Para ela, filho, é agora, é já. Entendeu? Só que é você. Agora, veja aqui, entenda isso. E ele vai dizer aqui, ó, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é feito em verdadeira justiça e santidade. Agora ele está dizendo, tira essas coisas do velho. Isso aí, ira, dissensão, partido, inveja, ciúme, isso é tudo de Adão caído, irmão. Adão, alma vivente, é pecado, isso te leva à tua corrupção.
Entenda isso na sua mente, você precisa entender isso, porque o Senhor não tem como fazer em sem você entender isso. Não afague esse velho homem, não diga assim, nós somos assim mesmo, irmão. Quando nós vivemos nesse mundo, nós ainda vamos ser assim. Não, ele já foi crucificado. Entende? Despoje disso. Entenda e se revista do novo homem. Do novo homem em Cristo. Tá vendo? Isso você tem que fazer. Quem que tem que fazer? O Senhor já te fez tudo. Agora você precisa. Quem é que tira? Quem que tira para você a tua roupa e depois tivesse uma roupa nova? É você mesmo. É você que tem que fazer isso. Agora, para nós terminarmos, vamos para Apocalipse, capítulo 22. E agora você vai entender algumas coisas importantes. É porque, na verdade, irmão, o que acontece? Quando nós olhamos aqui, ao que o Senhor está se referindo aqui? Ó, verso 14, 22, 14. Bem-aventurado, felizes são aqueles que guardam seus mandamentos. Tá vendo? Então, você acha que o teu velho homem vai guardar mandamento? Não. Você tem que despojar, você tem que revestir do novo. É o novo que te dá a graça. Agora veja bem, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Está vendo? Então, para você ter direito, para você poder entrar na cidade pelas portas, tem que ser os que guardam os mandamentos. Lembra? Venceram são aqueles que venceram, que o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. Agora veja bem, ficarão de fora, da onde? Da cidade. Os cães. Como assim? Não faça confusão desse com aqueles do verso 8, do capítulo 21. Aqueles têm algumas características iguais, mas aqui não. Porque eu faço a pergunta para os irmãos. Leiam o verso 21, 27. Ó, uma coisa que eu quero falar. Leiam esses dois capítulos, porque esse é o final da revelação. Mas, por favor, irmão, não vá para além do que está escrito. Não vá para além. Tem muita profundidade para você aqui. Não fica indo além do que está escrito, sabe? Ah, mas como é que vai ser lá os corpos daquele, o nosso, e desse que recebeu o corpo glorificado? E o corpo lá vai ser diferente? Você está perdendo tudo. O Senhor só deixou 2 capítulos aqui para a gente entender lá no final. Tem muita profundidade aqui. Se aprofunde no que está escrito. Então ele vai dizer aqui, você tem o Espírito, você tem graça do Senhor, dobre o teu joelho, faça lá como Provérbios, aquele que busca como a tesouros escondidos, achará o conhecimento de Deus. Não precisa ninguém ficar vendo por você. Você tem o Espírito, vai buscar o Senhor. Não fica sempre terceirizando as coisas, sabe? Vai lá para o Senhor, pega a palavra, chora, chora. Como é que você tem que fazer? Qual é a primeira coisa que você é feliz? Eu não sei nada, Senhor. Eu não entendo nada. Eu não posso nada. Aí você vai fazer? Chora para o Senhor. Senhor, me mostra, abre meus olhos, faça eu entender. Olha que coisa maravilhosa. Você vai ser feliz. Você vai encontrar o conhecimento de Deus. Porque o Senhor deseja isso. Então ele vai falar aqui, ó. E não entrará nela quem? Na cidade, coisa alguma impura, nem que cometa abominação ou mentira. Mas então, no novo céu, nova terra, vão ter pessoas impuras? Pessoas com mentira? Como assim? Vai ter? Senão não colocaria aqui. E aí então a gente vê quem são esses impuros. Quem que são esses? A palavra vai dizer aqui, ó, ficarão de fora os cães. Vocês lembram em Filipenses 3:2 que Paulo fala dos cães? Quem são os cães? Falsos obreiros. Tem irmão que é obreiro falso? Irmão, lembra? Muitos me dirão naquele dia. Não são poucos, irmãos, são muitos. Você já pensou isso? Muitos desses me dirão naquele dia: Senhor, Senhor,
Não profetizamos nós em teu nome. Outro tipo de cão, 2 Pedro, capítulo 2. Nós vamos encerrar aqui, os irmãos já vão entender, mas eu precisaria, para que vocês entendam que aqui está falando, não daqueles que vão ser lançados na fogo. Aqui é o adjetivo daqueles que estarão fora. Qual é o adjetivo de Esaú? Que usa em Hebreus 12? Profano ou impuro. Não seja profano, tem uma outra tradução que fala impuro, como Esaú. Tá vendo? E o que é profano? O que é profano? É tornar as coisas santas sem valor de Deus. Sansão, ele era um juiz, Deus deu tudo aquilo para ele e ele ficou brincando. Brincando com o mundo, brincando com a carne, brincando com o inimigo. Lembra? Ele ficou brincando. Não brinca, não brinque, não brinca com a carne, não brinque. Você vai deitar no colo de Dalila. Você vai deitar no colo de Dalila. Então, ele vai dizer aqui, ó, 2 Pedro capítulo 2, verso 20. Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, presta atenção, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pleno é o quê? Total. Essa pessoa é salva ou não é? É salva. Ela foi liberta da corrupção. Aqui é conhecimento mesmo. Não é saber, é conhecer. E aí diz assim, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos. Lembra lá? A amizade com o mundo é o quê? É amizade contra Deus. Tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça do que conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Você acha que tem irmãos, que são irmãos, que conheceram o Senhor, e daí eles amaram o mundo, e depois deixaram o Senhor e amaram o mundo? Tem o exemplo de Demas, mas tem muito, lembra? Nós temos muitos desses irmãos que caminharam bem um tempo, mas depois voltaram para o mundo. Então, tem ou não tem? Tem. Eles são chamados aqui por Pedro, ó, porque, verso 22, deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro. Volta ao cão seu vômito e a porca lavada ao seu despojador, tá vendo? Então aqui é porco e cachorro, são coisas consideradas imundas, né? Então é como a porca que voltou para o seu lamaçal. Ela foi lavadinha, estava limpinha, lavadinha, tudo certinho, mas depois voltou. Tá? Então a gente sabe que tem. Tá. Os outros, os feiticeiros. Certo? Vocês creem que tem irmãos que são irmãos, mas que são drogados e vão terminar a vida drogados? Eu acredito. Não? Tem irmãos que não podem, até o fim da vida não conseguem se libertar das drogas. Tem gente que fala, não, eu não me envolvo com essas drogas, é só maconha, ou aquela droga menos, né? Droga, hipocondríaco também é uma droga. Hipocondríaca tem relação com isso aqui. Mas a palavra também, ela fala de feiticeiros aqui. Lembra que lá em Samuel fala que a rebelião é como um pecado de feitiçaria, né? Rebelião. Você acha que tem pessoas que andam em rebelião com Deus? Filho. O pai fala e o filho continua. O pai fala e o filho continua. Obstinado. Vocês acham que tem filho de Deus que é obstinado? Vai ficar de fora. Esses falsos obreiros, esses que voltam para o mundo, a amizade do mundo, se voltam para o mundo, vão ficar de fora. É isso que está dizendo. E vamos lá. Aí ele vai falar aqui, os adúlteros, impuros, adúlteros, na minha versão dos adúlteros, mas vocês dizem impuros, aqui tem puros, que tem relação com questões sexuais, né, ou impureza. Você acha que tem irmãos que são adúlteros? Pessoas que casaram, separaram, depois casaram de novo e tal. Tem?
Não digo assim, irmão. A pessoa viveu no mundo, depois casou, estava casada, separou, depois conheceu o Senhor, né? Aí uma situação pela qual que daí veio conhecer o Senhor. E aquela pessoa casada também veio conhecer o Senhor. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. Eu estou dizendo casais que são do Senhor, que são irmãos, entendeu? Mas dizem, eu não tenho condição de viver com essa pessoa. Tá? O que a palavra diz? Que você não tem condição de viver? O que a palavra diz, irmão? Fica sem casar. Claro, se você não consegue viver casado, fica sem casar. Mas e se você casar? Você se torna adulto. A pessoa que vem com você, pode ser uma pessoa solteira, que for, ela se torna adulta também. Entendeu? E se a mulher que foi casada com outro, ela se torna adulta e torna o outro adulto também. É isso que está escrito? Ou é eu que estou falando ou é Jesus que falou isso? E você acha que tem irmãos que não escutam essas coisas e não casa de novo e não recasa? E tem irmãos que fazem casamento, pois eu não faço nem casamento, irmão, de pessoas que já se relacionaram. Quanto mais de pessoas que estão separadas de casamento. Misericórdia, não dá nem para pensar uma qualidade. Agora, se tem qualidade, nós vamos adorar o Senhor, que as duas pessoas têm qualidade para representar Cristo e a igreja. Porque, na verdade, seja honrado entre vós o matrimônio, o leite sem mácula. Porque aos adúlteros e aos devassos, Deus nos julgará. O adúltero não entra na cidade. Não entra. Entende? E tem muitos que adulteram e fazem as coisas escondidas, ninguém sabe, entendeu? E assim vai vivendo e acha que Deus não está vendo absolutamente nada. Não entra na cidade. Não entra. Outro aqui, irmãos. Os homicidas. Vocês acham que... O que é, na verdade, um homicida? Quando ele fala aqui de homicida. Vamos ver aqui 1 João, capítulo 3, verso 15. 1 João, capítulo 3, verso 15. Lembra que não fala lá acerca de perdão? Mas leia o que está escrito aí. Capítulo 3, verso 15. Todo o que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Um homicida. Tem irmão homicida? Você acha que tem irmão que odeia outro irmão? Não entra na cidade. Não entra. E para encerrarmos, irmãos, todo aquele que ama e pratica mentira. Quem são esses? Que amam e praticam mentira. Então vamos lá para aqui 1 João mesmo, capítulo 2. Sabe, aqui todo aquele que ama é porque você ama mais você do que o Senhor. E quando você ama mais você do que o seu Senhor, você mente com o Senhor. E você não obedece ao Senhor. E é isso que nós temos que entender, essa questão aqui, que está falando aqui. Esses que amam, amam quem? Eu me amo. A palavra iniquidade é isso. Eu amo a mim mesmo, as minhas coisas. Esse é o meu desejo. Como assim a mentira? Ama e pratica mentira. Né? Porque a mentira é que se você diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos, você é mentiroso. Está aqui, irmãos. 1 João capítulo 2, verso 4. Verso 3 diz, e nisto sabemos que os conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Se você o conhece, não que você já guarda na sua plenitude, mas você está aprendendo, né? Despojando de si mesmo, aprendendo a obedecer, né? Deixando a desobediência para obedecendo ao Senhor. Quer dizer, se você o conhece, na verdade, você está guardando esses mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Vocês acham que tem irmãos que amam a si mesmos? E tem irmãos que
que pratica a mentira, que não guarda os seus mandamentos, que não obedece ao Senhor, sabe, ouve, sabe que é aquilo que ele tem que fazer, mas ele não faz. Vocês acham que tem, irmão? Não entrará na cidade. Não entrará nisso. Atenta para isso. Não entrará. É tempo de nos arrependermos, irmão. Se a palavra vem para nós como uma demonstração, a gente tem que deixar de ser insensato. Se a palavra vem como exortação, a gente tem que continuar caminhando. Porque aquilo nos estimula. Se a palavra vem como um estímulo, é para nós perseverarmos até o final. Então, que nesses dias veio a palavra para você? Então, acolha essa palavra com mansidão. Não se levante contra ela. Porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Não se levante contra ela. Porque se você se levantar contra ela, não vai operar a justiça de Deus para você. Então, acolha com mansidão. Se coloca diante do Senhor. Se ela veio como uma demonstração, fala, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia. O irmão lembrou ali, né? Examine-se o homem a si mesmo. Paulo também fala nisso. Se examine. Veja se você está na fé. Como está a sua vida cristã. Como você está caminhando. O Senhor está te falando hoje. É para você botar um rumo na tua vida. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Se vier com uma exortação, né, isso vai trazer para você uma alegria, um estímulo. Oh, Senhor, eu quero continuar, quero caminhar. O que eu ouvi vai me ajudar muito na caminhada cristã. Fui muito estimulado pela palavra. E se você já está caminhando assim, continue assim. A palavra vem como afirmação. Você está correto. Você está caminhando no caminho certo. Amém? Vamos orar. Amado Senhor, te damos muitas graças, Senhor. Te bendizemos. Louvado seja o teu nome. Obrigado por o Senhor abrir a tua palavra para nós. Obrigado, Senhor, por falar conosco. Naquele dia, nós vamos lembrar dessa palavra, porque o Senhor falará. Naquele dia, eu falei com você. Naquele dia, quem teve ouvidos para ouvir, ouviu. Naquele dia, eu alcancei graça naquelas vidas. Louvado seja o Senhor. Eis o dia, Senhor. Este é o teu dia. Este é o dia que o Senhor fez. Louvado seja o Senhor. Tome, Senhor, a tua herança. Tome a tua palavra. Tome, Senhor, a vida desses irmãos. Tome, Senhor, porque são teus. Eu entrego ao Senhor a palavra. A palavra que o Senhor colocou para ser colocada para eles, Senhor. Entrego a Ti. Me perdoe, Senhor, naquilo ainda que eu não entendo, ainda que eu não compreendo. Mas naquilo que o Senhor tem dado graça para compreender, Senhor, eu procurei ser fiel ao Senhor. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Bendito seja, Senhor. Te agradeço imensamente. Glória a teu nome. Sou o que sou por tua graça, Senhor. Mas a tua graça para comigo não é feita. Eu tenho trabalhado, Senhor. Não eu, mas a tua graça comigo. Eis aí a tua graça, Senhor, para esse tempo. Glória a teu nome. Obrigado, Senhor. Te entrego, linda, Senhor, minha vida, meu caminho. Meus tios, como minha palma. Para que o Senhor faça dele de mim um vaso de honra por ti, Senhor. Não sei ainda para onde irei. Mas sei, Senhor, que naquele dia, naquela cama, quando o Senhor me falou daquela laranja, hoje eu entendo. E eu quero dar fruto para ti, Senhor. É para ti que eu quero dar fruto. É para ti, Senhor. Eis o fruto. Ele é teu. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor.